Liu Yun, o diretor da primeira Academia Shihai, estava contando aos estudantes da Academia Shihai que hoje é o dia em que suas profissões serão escolhidas e o dia que determinará seus destinos. Ele está esperando que todos possam alcançar o mesmo nível que seu colega sênior, Su Xianxin, e se tornar o pilar da raça humana. O princípio ao qual Liu Yun estava se referindo é Su Xianxin, um mago sagrado Level 80. Todos estão competitivos ao olhar para Lin Moyu. Lin Moyu é o melhor aluno da primeira Academia Shihai, mas ninguém sabe que ele renasceu neste mundo há tantos anos e, finalmente, pode escolher sua profissão. Este mundo é como um jogo de RPG, com muitas masmorras em áreas secretas e monstros na natureza. Após a seleção da profissão, as pessoas podem ganhar experiência derrotando monstros e explorando masmorras em áreas secretas para aumentar de nível, melhorar habilidades e aumentar a força geral. Incontáveis sábios da raça humana abriram um espaço para a raça humana entre inúmeros monstros, e é assim que eles têm uma sociedade estável hoje. Claro, as profissões mais populares neste mundo são naturalmente as classes de combate, seguidas pelas profissões de suporte, e depois as profissões de subsistência. As classes de combate e de suporte podem ser divididas em 5 categorias: baixa, média, alta, rara e lendária. A cidade de Shihai como um todo pode não ser capaz de produzir uma ocupação lendária em 10 anos. De repente, foi anunciado que o círculo de transmutação estava ativado. Yang Lin, colega de classe de Lin Moyu, foi até ele e perguntou qual era sua profissão mais desejada. Yang Lin disse a Lin Moyu que ele quer ser um cavaleiro, ele será um cavaleiro com certeza, e então poderá proteger as garotas. Yang Lin disse a ele que seus resultados e os de Xiaxuai são tão bons que ele provavelmente poderá escolher uma boa profissão. Lin Moyu saiu sem responder a ele. Outro amigo de Yang Lin o parou e perguntou por que ele estava falando com Lin Moyu. Eles disseram a Yang Lin que Lin Moyu não vai responder, é só que as notas de Lin Moyu são um pouco melhores. Por outro lado, Liu Yun cumprimenta Zhang Xiong, mestre de formação LV-52. Lin Moyu ficou muito surpreso ao ver Zhang Xiang. Ele percebeu que aquele velho era, na verdade, um mestre da era, o que é uma profissão de suporte rara. O diretor Liu Yun disse que, assim que anunciasse o nome do aluno, ele deveria entrar no círculo de transmutação. O primeiro foi Shuda. Shuda recebeu uma classe de subsistência, fazendeiro. Shuda ficou chocado, não podia acreditar que havia se tornado um fazendeiro. O próximo recebeu uma classe de subsistência, chefe. Ele estava feliz porque seu pai era chefe, ele nunca pensou que se tornaria um chefe também e que herdaria a profissão de seu pai. Zhang Shan disse ao diretor Liu Yun que os alunos deste ano são muito medianos. Liu Yun concordou, dizendo que até agora não houve uma profissão rara. Zhang Xian perguntou a Liu Yun há quantos anos sua academia não tinha uma profissão rara. Ele disse a Liu Yun que seria bom ter uma profissão de alto nível das classes de combate. Liu Yun disse a ele que só há 1 ou 2 profissões raras em toda a cidade de Shihai a cada ano, então é muito para ele esperar. O próximo aluno foi Xia Shui. Enquanto caminhava em direção ao círculo de transmutação, ela disse a Lin Moyu que ela mostraria a ele quem é o verdadeiro gênio. Xaxai estava pensando que, embora fossem conhecidos como os 2 gênios da academia, Lin Moyu estava sempre à frente dela, mas ela não admitiria a derrota. Quando Zhang Xian viu Xia Shui, ele se levantou de sua cadeira dizendo que essa garota tem potencial. O diretor Liu Yun perguntou a Zhang Xian por que ele dizia isso. Zhang Xian disse a Liu Yun que, além de olhar para o exterior, a força mental dela é mais que o dobro das pessoas comuns, e ela pode se tornar uma maga. Liu Yun disse que essa é uma profissão de alto nível na classe de combate. Se for uma maga especial, então é uma profissão rara. Enquanto os dois estavam conversando, Xia Shui parou no círculo de transmutação. Quando ela pisou nele, houve uma enorme explosão de fogo no céu. Zhang Xiong gritou que uma visão apareceu, é uma profissão rara despertada da classe de combate, mago elemental. Todos estavam torcendo por Hor Yung-shun elogiou Xia Shui, dizendo que ela é muito boa. Xaxai agradeceu a ele.
Os amigos de Xia Shui estavam parabenizando-a por sua profissão rara. Uma de suas amigas disse a ela que desta vez, com certeza, Xia Shui será capaz de superar aquele irritante Lin Moyu. Xia Shui ficou séria quando ouviu o nome de Lin Moyu. O próximo aluno foi Lin Moyu. Xia Shui sorri, pensando que desta vez ela venceria com certeza. O diretor Liu Yun perguntou a Zhang Qian o que ele achava de Lin Moyu. Zhang Qian disse a Liu Yun que, além do olhar, Lin Moyu era excepcional. Muito calmo, não há nada de especial sobre Lin Moyu. O diretor Lu Yuan disse a Yung Tian que há 2 gênios em sua escola. Xia Shui é o segundo e Lin Moyu é o primeiro. Zhang Qian disse a Liu Yun que ele deveria saber que desempenho acadêmico e mudança de classe não estão necessariamente ligados. O diretor Lu Yun olhou para Lin Moyu pisando no círculo de transmutação. Quando Lin Moyu pisou, uma tremenda quantidade de energia foi para o céu, começou a ventar e o céu parecia querer se encontrar com a terra. O céu estava cheio de nuvens escuras e havia raios por todo o céu. O diretor Liu Yun olhou para o céu e perguntou o que estava acontecendo. Zhang Qian disse que era uma visão, a visão da transformação. O diretor Liu Yun pensou que era uma visão tão grande. Será que isso se tornará outra profissão rara? Será uma classe de combate ou de suporte? Xia Shui olhou para o céu e pensou que essa visão era muito maior do que a que ela teve ao mudar de profissão. Ela disse que não tinha como perder para Lin Moyu. De repente, um estudante gritou que havia movimento nas nuvens escuras. Havia algum tipo de soldados aparecendo nessas nuvens escuras. Embora os soldados fossem soldados mortos-vivos, todos os estudantes estavam assustados ao verem os mortos-vivos. As nuvens escuras estavam cheias de mortos-vivos, bilhões de soldados mortos-vivos. Xia Shui estava olhando para esses soldados. Ela sabia claramente que isso era apenas uma visão, mas não podia lutar contra esse tipo de coisa. Todos esses soldados mortos-vivos foram para o corpo de Lin Moyu. Lin Moyu despertou a profissão de classe de combate, o necromante, que é uma profissão oculta única. Na mão de Lin Moyu, uma chama verde estava se formando. Lin Moyu pensou que era uma profissão oculta única, o que significa que ele é o único necromante no mundo. A menos que Lin Moyu morra, nunca haverá outra profissão como a dele. Essa profissão oculta única não é apenas mais rara do que as profissões raras, mas até mais rara do que as lendárias. Outros estudantes estavam dizendo que Lin Moyu era tão poderoso que se transformou em uma profissão oculta e a única. Como o cara pode ter tanta sorte? Será que a matriz falhou? Alguns estavam dizendo que as profissões ocultas nem sempre são poderosas e muitas pessoas na história tiveram profissões ocultas que não eram muito boas. As profissões ocultas são apenas raras, não necessariamente ótimas. As meninas estavam falando que a visão que tiveram agora foi tão assustadora e sua profissão é de necromante. Ele não terá que lidar com pessoas mortas o tempo todo? Ele não fala. Não é bom lidar com pessoas mortas. Todos eles estavam com inveja de Lin Moyu, mas Lin Moyu não se importava com o que pensavam dele. Lin Moyu estava pensando que a singularidade da profissão oculta é muito melhor do que ele esperava. Zhang Qian chamou Lin Moyu por trás. Lin Moyu o cumprimenta e pergunta como pode ajudá-lo. Zhang Qian disse a Lin Moyu que nunca tinha visto a profissão única de Lin Moyu antes. Ele poderia demonstrar as habilidades de Lin Moyu? Lin Moyu disse a ele para esperar um momento. Lin Moyu olhou para sua janela de status, que dizia que Lin Moyu era um necromante de nível 1 com 10 espaços de invocação. Ele pode invocar um guerreiro esquelético no nível 1, um guerreiro esquelético de nível ferro preto. Há guerreiros esqueléticos de nível ferro preto, bronze, prata, ouro, diamante, lendários e divinos. Lin Moyu também tem a Soul Blaze no nível 1. Queima a alma do alvo e causa dano por queimadura. Seu poder depende do poder espiritual de Lin Moyu e do nível de habilidade. Lin Moyu pensou que seu poder espiritual é mais forte, o que significa que os necromantes pertencem à profissão de mago, mas a habilidade de invocar guerreiros esqueléticos é como a classe de invocador.
Lin Moyu disse invocar guerreiro esquelético, e suas mãos começaram a brilhar com aquela chama verde, e um guerreiro esquelético de nível ferro preto apareceu na frente de todos com uma espada grande em sua mão. Outros estudantes ficaram surpresos que Lin Moyu realmente invocou o esqueleto da nuvem escura, estavam assustados, pensando que dessa vez é real. Zhang Xian disparou um laser espiritual no guerreiro esquelético de Lin Moyu. Lin Moyu recebeu uma notificação de que o guerreiro esquelético foi atacado e se deve contra-atacar. Se você não tomar uma decisão dentro de 10 segundos, ele automaticamente contra-atacará. Lin Moyu ordenou que ficasse parado. Yung Tian disse a Lin Moyu que seu guerreiro esquelético está muito vigilante. Yung Tian olhou para Lin Moyu e pensou que ele mesmo era um profissional de nível 52 e Lin Moyu era apenas nível 1, mas a invocação era hostil a ele. Os atributos deste guerreiro esquelético são médios. Lin Moyu é apenas nível 1, então é difícil ver a força de sua profissão. Talvez, depois de se tornar de alto nível, este esqueleto se torne mais poderoso. Zhang Qian disse a Lin Moyu que ele se esforçou muito, talvez no futuro isso faça diferença. Quando Lin Moyu estava andando com seu guerreiro esquelético, todos se afastaram dele. Yang Lin estava muito animado ao ver o guerreiro esquelético. Ele perguntou a Lin Moyu se podia tocá-lo. Yang Lin tocou. Ele perguntou a Lin Moyu se esse esqueleto era poderoso. Lin Moyu disse a ele que este esqueleto deve ser melhor do que o de Yang Lin. Yang Lin disse que não acreditava nele, parecia um trapo. De repente, o nome de Yang Lin foi chamado. Lin Moyu lembrou o guerreiro esquelético. Quando Lin Moyu lembrou o guerreiro esquelético, ele recebeu uma notificação de que seu espaço de invocação 1 está cheio, com 10 espaços. Havia um esqueleto de nível ferro preto no espaço. Lin Moyu entendeu que o espaço de invocação pode acomodar invocações e pode ser invocado a qualquer momento sem precisar consumir energia espiritual, e a capacidade aumentará conforme ele subir de nível. Quando Lin Moyu pensou em subir de nível, ele se lembra que, quando acabará de mudar de profissão, parecia ter visto um verdadeiro necromante. Um dia, ele também será capaz de matar um dragão em segundos. Yang Lin retorna a Lin Moyu. Ele desperta como um combatente de profissão avançada, cavaleiro com espada e escudo. Rindo, Yang Lin disse a Lin Moyu que eles lutarão juntos no futuro, e ele ficará na frente de Lin Moyu. Se Lin Moyu quiser matá-lo, apenas passe por cima do seu corpo. Lin Moyu disse a ele que ele disse o oposto. Yang Lin sorriu e disse a Lin Moyu que ele disse o oposto de propósito. O diretor Lu Yong disse aos alunos que, não importa a profissão que tenham mudado, a academia providenciou um lugar para que eles melhorem. A partir de amanhã, o calabouço de nivelamento para novatos da cidade de Shihai também estará aberto. Ele esperava que todos se esforçassem para melhorar e disse aos alunos para tirarem boas notas no grande teste da próxima semana e entrarem na instituição de ensino superior de sua escolha. Lin Moyu estava andando do lado de fora da academia pensando que os monstros nos calabouços de upgrade para novatos estavam concentrados nos níveis de 1 a 8. O número era pequeno e a dificuldade era muito baixa. Era muito mais seguro do que a selva. De repente, Xia Shui veio correndo em sua direção, pedindo para ele esperar por ela. Xia Shui disse a Lin Moyu que ela queria competir com ele e pediu a Lin Moyu para comparar os resultados no exame. Ele ousava competir. Lin Moyu concordou com ela. Xia Shui disse que estava feito, então ela não continuaria perdendo para ele. Xia Shui estava pensando que, embora tenha perdido para ele novamente hoje, não seria derrotada. Algum tempo depois, na casa de Lin Moyu, ele estava em pé em uma casa antiga, olhando para uma foto antiga. Naquela foto, Lin Moyu estava feliz com sua avó e irmã. Lin Moyu pensou em contar à avó que ele tinha mudado com sucesso de profissão para uma profissão super rara e oculta. Ele queria dizer à sua irmã para esperá-lo, pois ele também seria admitido na academia Xia Jing. De repente, ouviu uma batida em sua porta. Era o diretor Lu Yong, que veio entregar a Lin Moyu seus suprimentos diários. O diretor Lu Yong pensava que no ano passado, na cidade de Shihai, apenas a irmã mais velha de Lin Moyu,
Lin Moan, foi admitida na academia Xiaojinjin sozinha. O diretor Lu Yuan prometeu a Lin Moan cuidar bem do irmão mais novo dela antes de concordar em ir para Xiaojin. Ele deve cumprir essa promessa. Lin Moyu agradeceu a ele pelos suprimentos. O diretor Liu Yun disse a Lin Moyu que no dia seguinte ele entraria no calabouço para o teste, então ele deveria descansar bem durante a noite. Lin Moyu acorda subitamente ao ouvir uma voz dizendo "sistema carregando". Ele vê uma interface de sistema verde como um jogo diante de seus olhos. Lin Moyu ficou surpreso com o que estava acontecendo. De repente, duas notificações aparecem informando que o hospedeiro despertou para a profissão de necromante e que a profissão atende aos requisitos. O sistema de talentos mais forte está vinculado e começa a extrair a origem do mundo e a otimização das habilidades. O sistema parabeniza Lin Moyu por despertar o talento único de nível Deus e aumentar a abrangente de nível 1. O sistema o parabeniza novamente por obter a habilidade passiva de transferência de danos. Lin Moyu ficou muito surpreso ao ver tudo isso. Ele verifica as informações sobre a habilidade passiva de transferência de danos e o aumento geral de nível 1. O sistema lhe diz que todos os efeitos das habilidades são aumentados em 5 vezes e todo o dano recebido pelo mago é transferido para o invocador. Lin Moyu disse que o sistema adicionou um talento e uma habilidade passiva. Isso é completamente divino. Lin Moyu pensou em testar isso. Ele convoca um guerreiro esqueleto usando 10 pontos de poder espiritual e um novo guerreiro esqueleto foi convocado, mas os atributos desse guerreiro esqueleto aumentaram em 5 vezes. Lin Moyu apreciou que os atributos do guerreiro esqueleto aumentaram em 5 vezes, e com a habilidade de transferência de danos, ele será invencível no mesmo nível. No dia seguinte, na masmorra de nivelamento para novatos, Yang Lin e Lin Moyu estavam lá. Yang Lin perguntou a Lin Moyu se ele queria formar equipe com Yang Lin, mas Lin Moyu o rejeitou. Yang Lin ficou irritado, chamando Lin Moyu de arrogante. Ele perguntou a Lin Moyu se ele está menosprezando Yang Lin. Yang Lin disse que o convidou com toda sinceridade. Se Lin Moyu não der uma explicação justa, então Yang Lin nunca vai parar de incomodá-lo. Lin Moyu disse a ele que fazer equipe tornaria as coisas mais lentas, e é mais rápido subir de nível indo sozinho. Xiaoshi também estava lá e disse que o que Lin Moyu disse está correto, a experiência é dividida igualmente entre eles durante a corporação. De acordo com os veteranos, ir sozinho quando estão abaixo do nível 10 e formar equipe após o nível 10 é a melhor solução. O diretor Liu Yuan disse aos outros alunos que, além de Xiaoshi e Lin Moyu, as outras profissões de combate trarão apoio para o calabouço e não fiquem pensando em ir sozinhos. Eles vão descobrir depois que o suporte é uma necessidade quando entrarem no calabouço, pelo menos ainda são estudantes. Não há truques e esquemas. Um estudante perguntou à diretora por que eles não precisam de apoio. A diretora Lu Yu disse a eles que Xiaxua está mirando na academia Xiaojinjin, então ela precisa evoluir rapidamente. Além disso, ela é uma elementalista. Quanto a Lin Moyu, o mestre Zhang e ele não entendem como será sua habilidade, então precisam de apoio. Podem perguntar se ele está disposto a se juntar. Outros estudantes disseram que têm medo dos mortos-vivos. Lin Moyu segurava um cajado que aumentava o poder espiritual. Lin Moyu disse à diretora Lu Yun que também está mirando na academia Xiaojin. Lin Moyu quer entrar na academia Xiaojin também, então é melhor que ele vá sozinho. A diretora Lu Yun perguntou a Lin Moyu se ele sabe o quão difícil é entrar na academia Xiaojin. Se ele está pensando em entrar, terá que estar pelo menos acima do nível 12, nível 15 para estar seguro antes do teste final. A diretora Liu Yun disse a Lin Moyu que sua irmã, Lin Moan, entrou na academia Xiaojin no nível 16. A diretora Liu Yun perguntou a Lin Moyu se ele acha que é fácil apenas subir para o nível 12. Em uma semana curta, será mais difícil quando chegar ao nível 15. O nível mais alto de monstros no calabouço de novato é apenas o nível 8, não há como ele chegar ao nível 12. Além de seus níveis, há muitos outros requisitos que só serão revelados durante o teste final. Lin Moyu disse à diretora Lu Yun que tem confiança em si mesmo. Quando a diretora Lu Yun o viu com essa confiança, ela pensou que,
Como esse garoto tinha uma profissão oculta, poderia realmente funcionar. Estava na frente do calabouço. Ela pediu a Lin Moyu para competir um com o outro para ver quem é mais rápido. Ela disse a ele que se ele ficar quieto, ela o incluirá na contagem. Lin Moyu pensou que Xiaoshui é muito competitiva. Ambos entraram no calabouço de novato. Quando Lin Moyu estava dentro do calabouço, ele pensou que usou 10 pontos de espírito quando convocou um morto-vivo na noite anterior. Após meditar por uma noite, seu espírito se recuperou para 40 pontos, então ele convocará mais 4 cavaleiros mortos-vivos. Lin Moyu apontou seu cajado na direção do calabouço e disse a seus esqueletos mortos-vivos para encontrar e matar os monstros. Todos os seus guerreiros foram em direções diferentes. Quando um guerreiro morto-vivo de Lin Moyu matou um coelho de orelhas grandes, Lin Moyu ganhou 10 pontos de experiência por eliminá-lo com sucesso, e então ele ganhou muitos pontos à medida que seus guerreiros matavam os outros monstros. Lin Moyu pensou que cada monstro eliminado pelo guerreiro esquelético aumentava sua experiência em 1%. Então, eliminar 100 seria o suficiente para ele evoluir. Era muito produtivo. Sua experiência aumentou 10 em apenas alguns minutos e ele subiu de nível em meia hora. Lin Moyu recebeu uma notificação do sistema de que agora é um necromante de nível 2 e agora tem espaço para convocar 20 guerreiros esqueléticos mortos-vivos. Assim terminamos o nosso vídeo. Se você quer a continuação da história, deixe seu comentário, like e sua inscrição para postarmos mais vídeos. Sem mais delongas, até mais!